Elas seduziram o próprio pai. Neste vídeo, vamos explorar uma das passagens mais surpreendentes e controversas da Bíblia. A história de Ló e suas filhas, que após a destruição de Sodoma e Gomorra, tomaram uma decisão radical e perturbadora. Esta narrativa, encontrada em Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao 38, não é apenas um relato chocante, mas também uma reflexão profunda sobre o desespero, o impacto das circunstâncias na moralidade e os limites éticos. Ao final, queremos que você reflita sobre o que essa história significa para nós hoje e o que ela nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas em momentos extremos. Logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas refugiaram-se em uma caverna nas montanhas. Em completo isolamento, as filhas de Ló temiam que a linhagem de seu pai desaparecesse. Elas, então, tomaram a decisão de embebedá-lo e, sem que ele estivesse consciente, ambas se deitaram com ele em 2 noites consecutivas para conceber filhos. O resultado foi o nascimento de Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os ancestrais dos povos Moabita e Amonita. Essa passagem não é apenas inquietante, mas desafia interpretações, nos fazendo questionar a linha tênue entre sobrevivência e moralidade, bem como a profundidade dos traumas causados pelas condições extremas de isolamento e desespero. É importante lembrar que as filhas de Ló viviam sob o impacto dos valores de Sodoma, uma cidade onde a moralidade havia sido completamente distorcida. Mesmo após a destruição dessas cidades, os efeitos da convivência com a decadência moral deixaram marcas profundas. O texto nos permite refletir como as influências de nosso ambiente e as experiências traumáticas podem distorcer nosso julgamento e, em última análise, afetar nossas decisões. Assim como as filhas de Ló foram moldadas por seu ambiente, quantas vezes nos vemos agindo de forma que, em outros contextos, nunca consideraríamos aceitável? Em tempos de crise ou solidão, nossas convicções são postas à prova e muitas vezes buscamos saídas desesperadas que podem nos levar por caminhos sombrios. Outro ponto interessante é a ausência de uma condenação explícita de Deus sobre o ato. Não há punição direta nem para Ló, nem para suas filhas, o que tem levado estudiosos a interpretar essa história como uma revelação dos aspectos mais obscuros da condição humana. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, lemos: "Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." A história de Ló e suas filhas pode ser vista como um alerta. O desespero e a falta de esperança em Deus podem levar o ser humano a justificativas perigosas, distorcendo a noção de certo e errado. A Bíblia está repleta de relatos que expõem as falhas e as fragilidades humanas, nos lembrando que mesmo os personagens bíblicos eram imperfeitos e enfrentavam dilemas éticos complexos. O que essa história nos diz sobre o ser humano? Quantas vezes em nossa própria vida justificamos atitudes que vão contra nossos princípios em momentos de desespero ou de pressão? Em vez de apenas julgar essa passagem, somos convidados a nos enxergar nela, a questionar as circunstâncias que podem nos levar a agir de forma contraditória ao que acreditamos ser certo. Como você enxerga essa passagem? Acredita que ela traz uma lição sobre a importância de confiar em Deus, mesmo nas situações mais sombrias, ou é simplesmente uma amostra dos erros que os humanos podem cometer em tempos de desespero? Queremos ouvir a sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos como este, que exploram as passagens mais impactantes da Bíblia e nos convidam a pensar em como esses temas antigos ressoam
em nossas vidas modernas.